Amém. Mateus 10, 24 diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Amém. Você pode sentar. Nós temos uma palavra do Senhor Jesus, em que ele está dizendo, em outras palavras, né? Resumindo, vocês têm que ser igual a mim. Aí ele vai dizer assim, mas perseguiram a mim. Se vocês forem iguais a mim, vão perseguir você. Se o mundo odiar vocês, olha, isso não é motivo de preocupação. É motivo de alegria. Se o mundo perseguir vocês, maldizer vocês, isso não é motivo de tristeza. Exultai e alegrai. Vocês estão sendo iguaizinhos a mim. Porque antes de perseguir vocês, o mundo perseguiu a mim. Eu comprei vocês com o meu sangue. Ou seja, qual é a filosofia? O discípulo ou o servo tem que ser igual ao seu senhor, tem que ser igual ao seu mestre. É o grande projeto de Jesus, que nós sejamos semelhantes a Ele. Isso é uma prática, é um exercício, porque fisicamente eu não serei igual a Jesus, nunca. Fisicamente, aparência, não serei. Cada um de nós tem a sua própria aparência. Mas o que nós entendemos que o Senhor Jesus está falando é que nós deveríamos ser igual a Ele nas palavras. Ele disse, seja a vossa palavra sim, sim. Era o que ele fazia, né? E não, não. Porque o que passa disso procede do inimigo. Ou seja, se passou disso, não está procedendo do Espírito Santo, está sendo algo que procede do maligno. Então vocês não estão sendo iguais a mim. Vocês têm que ser iguais a mim. E para que nós sejamos igual a Jesus, durante 3 anos, ele andou sobre a terra nos deixando as regras. E antes desses 3 anos que ele andou sobre a terra, ele veio trabalhando e trabalhando por milhares de anos, no tempo chamado tempo da lei, ou até antes disso. Reservou toda essa palavra, todo esse conteúdo para que hoje nós pudéssemos nos assemelhar a Ele. Ou seja, sem conhecimento dessa palavra, eu não consigo me assemelhar a Cristo. Eu tenho que ver as lições na vida de cada um, na vida de Ezequiel, na vida de Jeremias, na vida de Daniel, na vida de Oséias, na vida de Obadias. Eu tenho muitas lições para que eu possa me assemelhar a Jesus. Mas o projeto dele é fazer-nos a sua semelhança realmente. O próprio apóstolo Paulo, ele tem uma frase muito linda. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ou como eu sou de Cristo. O apóstolo Pedro, quando passou lá em frente ao templo, viu um homem pedindo esmola, o que ele disse para aquele homem? Olha para nós. Era Pedro e João. E Pedro diz, olha para nós. E o homem olhou, como diz a Bíblia, achando que ia ganhar alguma esmola. Aí Pedro diz assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. De repente o homem disse assim, então o que eu tenho que olhar para você, né? Será que passou isso pela cabeça daquele homem? O que ele queria? Ele queria era dinheiro, ele queria recurso, ele está ali para isso. Será que ele estava esperando alguma coisa além disso? Pedro passa, olha para nós. Ele olhou, vou ganhar uma graninha aí.
é o que eu estou aqui, é o meu objetivo. Mas às vezes nós podemos ter objetivos muito baixos e Deus pode ter planos para nós muito mais altos. Sabe o que faz a diferença na nossa vida? Isso é só um parêntese. A diferença na nossa vida, irmão, é Deus. Eu vou contar essa experiência para você. Eu, quando estava no primário, 4 anos de primário, eu conheci um jovem. Olha a minha mente, os registros que ela tem. Nem eu compreendo quando eu lembro de certas coisas. Naquele livro que escrevemos agora, eu fiquei assim meio impressionado, né? Nem eu entendo como é que a minha mente lembra. Irmão, se eu parasse para contar alguns detalhes da minha infância para você, já teve coisas que eu falei para minha mãe disse assim, não, você não pode lembrar disso. Eu falei, pois eu lembro, era assim, 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 assim. Não, não tem como você lembrar disso. Você era uma criança muito pequena. Pois era assim, 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 assim. E a minha mãe fica assustada. Quando eu era jovem, no primário, eu conheci um jovem. Enquanto eu, no primário, eu me esforçava que nenhum condenado para conseguir um 5 e passar de ano, esse meu colega, ele se irritava quando tirava 9,5, que a nota dele era 10. No ginásio, na época, nós tínhamos 4 matérias. Era 4, o ginásio, no primário, nós tínhamos 4 matérias, usávamos 4 caderninhos, daqueles caderninhos deitados com pauta que a mãe encapava em casa, lembra? Aquela coisa, aquele sacrifício todo. E eram 4 matérias, a nota do cidadão era 10. Quando a professora entregava uma prova a ele com um 9,5, ele chutava as carteiras, ficava irritado, porque era 10. Eu saí do primário, toquei a vida, e ele foi para os seus cantos. Um dia encontrei esse cidadão, ainda jovem, conversando com ele, ele falou assim, não, eu estou pensando em cair para o lado da medicina. Eu falei, tá certo. Batemos um papo dentro de um ônibus que eu nem sei se existe mais, um tal de C10, ainda existe isso? Existe isso aí? Acabou. Sabe aonde eu fui encontrar aquele jovem de novo? Quando eu estava alistado no exército, que eu me alistei no CPOR. Ele não tinha conseguido caminhar para o lado da medicina, e nós nos encontramos. E ali, fazendo prova para o CPOR, curso preparatório de oficial da reserva, eu nem sei se ainda existe isso ainda? Ainda existe esse curso? Graças a Deus que o exército me rejeitou, eu não sirvo para servir os homens, sou rebelde demais. Quando estava ali, dentro do quartel em São Cristóvão, eu avistei esse rapaz, ele estava lá junto comigo. Primeiro fizemos uma prova escrita, eu passei com 6 e alguma coisa, ele passou voado, não deu nem para anotar a placa do cidadão. Na hora, fomos fazer um teste físico, tinha que fazer barra. Sabe o que é barra? Um exercício muito difícil, você se pendura numa barra de ferro e tem que puxar os braços até o queixo passar dessa barra. Para quem tem que fazer aquilo pela primeira vez, é impossível. Ninguém faz aquilo pela primeira vez. É impossível. Resultado, eu passei, fui, ele ficou. Mas o cidadão era nota 10. Eu não servi por outros motivos. Não vou entrar em detalhe aqui, todo mundo já conhece a fama do exército, deixa isso para lá. Eu não fui por outros motivos, mas eu glorifico a Deus por não ter ido no ano seguinte, eu conheci o Senhor Jesus. E eu disse, puxa, talvez se eu tivesse dentro do quartel, eu não tivesse conhecido Jesus. Isso passou pela minha cabeça e eu me alegrei muito, mas me alegrei muito mesmo. E até hoje eu sou eternamente grato ao meu Senhor Jesus pelo caminho que Ele traçou para mim.
E sabe, meu irmão, e aí eu conheci Jesus, e esse jovem eu não vi mais. E esse jovem eu encontrei ele há pouco tempo. Há pouco tempo, olha, estou falando de coisas de criança e agora estou falando de coisas já caminhando para os 50 anos. Irmãos, eu conheci Jesus no meio da minha estrada. Isso sim fez toda a diferença na minha vida. Eu não era o aluno nota 10. Fui me tornar um aluno nota 10 em algumas matérias no 2º grau. Mas antes não, nada disso. Eu era um aluno nota 5 e olhe lá. Com muita sorte, com muita ajuda de professor. E esse jovem que eu conheci, ele hoje é uma pessoa bem normal na sociedade, com todas as dificuldades que se possa imaginar, sem casa, sem condições de ter a sua família, sem emprego, sem nada. E eu olho e digo assim, meu Deus, aquele rapaz era o aluno nota 10. Eu fico pensando nos cursos que essa sociedade tem, que não são cursos lógicos, porque eu já estive conversando com garis, no tempo que para ser gari só precisava o ginásio, né? Teve um tempo que para ser gari só precisava ginásio, hoje tem que ter 2º grau. Mas no tempo que gari era ginásio, era 1º grau, ginásio, 1º, 2º, 3º, 4º ano só. Conversando com um cidadão que era gari, ele puxou do bolso um diploma de advogado e disse, irmão, amigo, eu não consigo emprego como advogado, mas eu tenho diploma. E eu fico olhando em tudo isso, o que faz diferença nas nossas vidas? É Jesus. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho carro, tenho paz, tenho recurso financeiro, posso entrar no mercado e comprar o que eu quiser, servindo a Jesus Cristo. Encontro pessoas que me davam uma ajuda dentro de sala de aula, eram os alunos nota 10, que o professor às vezes, para não... O cidadão tinha numa determinada matéria, ele tinha uma média 9, o professor dava 10, porque em tudo o resto estava 10, só para o boletim dele ficar todo bonitinho, tudo com 10. Para não manchar naquela matéria aquela beleza do boletim do cidadão. E assim, irmão, pessoas estão aí pela vida, conquistando várias coisas que o mundo oferece, mas não está conquistando Jesus. Jesus, quando entrou na minha vida, fez um reboliço. Eu não tinha nada quando Jesus entrou na minha vida. Sabe o que ele fez comigo? Ele conseguiu me fazer ficar com menos ainda. Ele me amassou. Enquanto eu não virei pó, ele não tirou a mão de cima. Foi amassando, amassando, amassando. Mas quando ele tirou a mão de cima, ele fez isso que quando eu olho no espelho eu digo, eu reflito a glória de Jesus Cristo. Então, o que faz diferença nas nossas vidas, isso está mesmo parecendo uma mensagem de fim de ano, né? É Jesus Cristo. Eu encontrei outro dia dentro de uma loja de instrumento musical, um colega também, daqueles coleguinhas nota 10, meu irmão. E a minha vida com Cristo, se fosse colocar a níveis, qualquer tipo de nível financeiro, sei lá mais o que, qualquer tipo de nível, a minha vida está acima deles. E eu olho e a única razão que eu acho é Jesus Cristo. E a frase que o apóstolo Paulo deixou, eu não esqueço dela. São as bênçãos de Deus que nos enriquecem. Então, irmão, vede bem que caminhos você pretende traçar para o seu filho. Você pode querer que o seu filho seja um médico, mas eu te garanto que ele ser um médico, sem ser um crente disposto a dar a vida por Jesus Cristo, não adiantou de nada. Besteira. E tem muita gente lutando pelo melhor para os seus filhos, só que é o melhor aos seus próprios olhos ou o melhor
dentro dos conceitos da sociedade. Vou botar o meu filho naquele colégio. Por quê? Todo mundo fala bem daquele colégio. É mesmo? E o que Jesus tem a dizer daquele colégio? Ninguém sabe. Jesus nunca pronunciou nenhuma palavra sobre aquele colégio. Não é isso que acontece muitas vezes? Então, só queria, irmão, deixar esse parêntese. Eu nem entendo, às vezes, certas coisas. Às vezes eu preciso ouvir as mensagens depois do culto, no dia seguinte, eu preciso ouvir, eu fico incomodado, às vezes, para ouvir, que eu não entendo por que eu disse certas coisas. Então, nós vamos voltando. O apóstolo Pedro diz: olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas olha para mim. Em o nome dele que está acima de mim, ou seja, Pedro está dizendo, há entre eu e o mestre uma identificação, eu sou igual, ou eu sou semelhante a ele. Ele disse para muitos, levanta e anda, ressuscita, volta dos mortos, então eu vou fazer igual a ele. Olha para mim, em nome dele, levanta e anda. Irmão, essa identificação que nós precisamos ter com Cristo é algo simplesmente inquestionável. Precisamos essa autoridade, essa postura, essa colocação sem dúvida. Olha para mim. O que a pessoa vai enxergar quando ela olhar para mim? Ela tem que enxergar em mim Deus. Não que ela vá me ver como Deus, mas as minhas ações serão semelhantes às de Cristo e vai refletir isso na vida de todos aqueles que estiverem ao meu alcance, independente de aceitarem ou não aceitarem. Não quer dizer que as pessoas vão aceitar, não, até com o caso de Pedro, muitos disseram, nós não podemos negar, esse homem fez um sinal notório, ninguém pode negar isso aí. O homem que ele levantou lá tinha mais de 40 anos, ninguém podia negar, todo mundo conhecia o homem, sabia que ele não era enganador, não estava fingindo, mas eles mesmo assim disseram, não, mas nós temos que dar um jeito de calar esses homens. Não quer dizer então que vão aceitar, embora tenham reconhecido Cristo, visto os seus sinais, mas não aceitaram. Isto é a semelhança, a identificação que nós precisamos ter com o nosso mestre, como foi o nosso texto, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu Senhor. Todos aqueles que realmente reconhecem alguém como mestre, alguém como Senhor, a tendência é tentar se igualar a ele. O que nós temos procurado fazer nessa vida? Não é tentar se igualar a Jesus? Muita gente não. Muita gente se contenta, às vezes, em chegar na igreja e pregar. Não, eu sou o pastor, eu vou ali, eu prego, eu sou o pastor. Mas esse pastor que prega, muitas vezes, não está se preocupando em se igualar a Jesus. Não está. É muito diferente em ser o pregador e em estar trilhando um caminho para se igualar a Jesus. Muita gente chega dentro das igrejas e canta muito bem, toca muito bem, mas não está preocupado em se igualar a Cristo nas suas concepções, nos seus ideais, nas suas buscas, na sua maneira de agir, sentir, pensar, falar. Não estão preparados, não estão procurando isso. Isso é uma realidade, não há essa identificação, mas de um modo geral, o que acontece? Quando há essa identificação, Jesus falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e assim vai resplandecer a vossa luz no meio dos homens, e eles vão glorificar ao vosso Pai Celestial que está no céu pelas suas obras. As nossas obras em Cristo refletem exatamente o que Deus estaria fazendo, o que Deus está fazendo em nosso meio. Então,
Essa identificação é fantástica quando nós reconhecemos que há alguém acima de nós e temos o interesse de nos igualar. Ele é o nosso modelo. E o que nós queremos ver nessa noite? Dentro de mais alguns poucos anos, vai estar reinando sobre a terra um cidadão que nós chamamos de o anticristo, né? Ou o homem do pecado, ou o homem da iniquidade. Irmão, e veja bem a realidade. Se existe um líder, é porque existem liderados. Se existe gente dando ordem, é porque existe gente que está acatando, aceitando essas ordens. Se existe gente em um trono reinando, é porque existe nesse reino pessoas que aceitam ser súditos, submissos a esse rei. Se Jesus Cristo encontrar gente submissa a ele sobre a terra, ele estará reinando. Se Jesus Cristo encontrar discípulo dele sobre a terra, ele exercerá e executará as suas obras. Se Jesus Cristo encontrar pessoas dispostas a dar a vida por ele, ele vai fazer nessa terra sinais, prodígios e maravilhas. Se ele encontrar pessoas dispostas a levar adiante as palavras dele, ele realizará obras tremendas. E o anticristo, quando vier no poder? Por que o anticristo vai conseguir reinar? Porque ele achará uma humanidade corrupta, corrompida, profanada. Por isso o anticristo vai reinar. Quem é culpado do anticristo reinar? A humanidade. A humanidade é culpada. Muita gente atribui muita culpa aos líderes, quando na verdade a culpa é do povo. Sabia? Passou um carro ali e me lembrou uma coisa. Você não viu aí, não teve um monte de policiais que mandou matar juíza e não sei o quê, depois descobriram que havia um comando. Ora, por que aquele homem conseguiu comandar? Porque aqueles que estavam ali aceitaram ser comandados. Muita gente diz assim, Lenin, aquele comunista assassino, Lenin foi um grande assassino, Lenin matou não sei quantos milhões de pessoas. É mesmo? Lenin matou milhões de pessoas? Como que ele matou? Ninguém nunca viu Lenin dar nenhum tiro. Quem matou foi o povo que aceitou a liderança dele. Foram os exércitos que eram montados por pessoas, gente de 18, 19, 20, 30 anos, que aceitava a liderança de Lenin. Lenin foi o assassino? Não, assassino era o exército também, cada um da população. Cadê os civis? Cadê os civis? E a mídia que Lenin tinha na sua mão? Todo mundo publicando o que Lenin queria. E os rádios que tocavam tudo que Lenin queria. Quem eram os assassinos? Hoje nós vemos pessoas aí presas por associação ao tráfico, porque emprestou o nome para um traficante comprar uma moto, vai para a cadeia. Ué, e lá era diferente então essa época? Surgiu outro assassino depois de Lenin, Joseph Stalin. Mais um assassino brutal. Tudo lá no domínio da Rússia. E Lenin e Stalin também foi um assassino? Foi, claro que foi. Mas não vi, até hoje nos livros que eu li, não vejo nenhum relato dizendo que Stalin pegou uma arma e matou alguém. Mas os que eram liderados por ele, esses sim matavam. E o povo que era privilegiado pelas concepções do país também eram assassinos passivos. Não existe líder se não houver quem aceite ser liderado.
O evangelho, meu irmão, teria sido uma bomba atômica no mundo se os cristãos pudessem ser tão submissos quanto os servos do diabo têm sido ao longo dessa geração. Mas o Senhor Jesus disse assim: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Se levantou uma besta chamada Hitler, e ninguém nunca viu Hitler dar um tiro em ninguém. Mas ora, Hitler matou sei quantos milhões de pessoas. Alguns dizem 40 milhões, outros dizem 20 milhões. No meio desses milhões estão os 6 milhões de judeus. Tá bom, Hitler matou milhões de pessoas. Matou mesmo? Não matou não. Quem matou esses milhões de pessoas foi o exército alemão. Eles que são assassinos. Quem matou esses milhões de pessoas são os civis da Alemanha daquela época. Eles acolheram, eles abraçaram, porque Hitler chegou dizendo: vocês têm olhos azuis, vocês têm pele branca, vocês são melhores que todo mundo. Judeu não presta, negro não presta, extermina todo mundo. Eles se encheram. Quem foi assassino? Foi Hitler ou foi eles? Ninguém nunca viu Hitler dar um tiro em ninguém. Não existe líder sem alguém que se sujeite a ser liderado. Aonde que um homem faz diferença numa nação para exterminar tanta gente? Jamais Hitler faria nada. Como diz o provérbio popular, andorinha só não faz verão, meu irmão. Sabe por que o anticristo vai reinar neste mundo? Porque vai estar cheio de gente corrompida, profanada, safados, pilantras, como a Bíblia diz, detratores, amantes de si mesmo, corruptos, enganadores de pai e mãe, fraudulentos. É isso que nós vamos ver dentro de mais alguns anos. E muita gente vai jogar a culpa toda nas costas do diabo, conversa fiada. O inferno foi feito para seres humanos. Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro, que o rico, estando em tormento, ergueu os olhos. Nós, irmãos, temos que saber nos sujeitar a Deus, para que os seus projetos aconteçam, para que o plano tome o seu cumprimento total. Não vamos impedir que as catástrofes aconteçam, elas já estão preditas, mas temos um tempo aí em que podemos muito bem fazer a nossa parte. Nós temos uma regra, a Bíblia é uma regra para o mundo inteiro, mas as pessoas preferem tacar fogo na Bíblia e seguir opiniões de homens. Agora, quando Hitler estava no poder, nem alemão aquela praga não era, era um austríaco. Nem alemão aquilo lá não era. Mas os alemães aceitariam qualquer um que exaltasse a eles. Muita gente vem e diz hoje aí: Hitler destruiu a Alemanha. Conversa fiada, meu irmão. Quem destruiu a Alemanha foram os próprios alemães. Eles destruíram. Eles deram de bandeja seus filhos para a escola de Hitler. Não houve nenhuma oposição, a história não mostra nenhuma oposição, que nenhuma família tivesse tido seus filhos arrancados, que nenhuma família tivesse sido morta por se negar a entregar seus filhos para Hitler. Eles entregaram seus filhos de bandeja, pensando que seus filhos iam ser reizinhos. Hitler pode ter sido um assassino, mas a população tem muito mais culpa. Quando o anticristo estiver reinando nesse mundo, meu irmão, não é culpa do anticristo não, porque a escritura diz que Deus lhes permitirá a operação do mal. Por quê? Porquanto não creram no amor da verdade para se salvar, preferindo as suas próprias concupiscências. Você sabe quem eram os grandes aliados de Hitler? Eram médicos, cientistas e engenheiros. Esses eram os torturadores. Hitler nunca torturou ninguém.
Hitler nunca jogou ninguém numa câmara fria, num frigorífico. Hitler nunca colocou ninguém num forno. Hitler nunca decapitou ninguém. Poderia até parecer que eu estaria defendendo Hitler, né? Não, eu estou apenas querendo mostrar que quando um líder faz alguma coisa, é porque tem gente que aceitou virar capacho e tapete. É isso que eu estou dizendo. Olha o povo da Universal. Olha o povo das Assembleias de Deus. Vamos botar limpo, vamos esmiuçar a questão. Na Universal, os seus líderes são corruptos, são mercenários, são ladrões. Pega um da Universal e pergunta, está indo lá naquela igreja para fazer o quê? Estou na corrente da prosperidade, quero ficar rico, quero virar empresário. Meu irmão, tal qual o descaramento do líder, assim são os seus liderados. Tudo farinha do mesmo saco. É o dia a dia. Pode pegar qualquer organização. Por que que a liderança das Assembleias de Deus, mercenária, profanada e corrompida, coloca políticos lá atrás do púlpito para pregar e falar um monte de besteira? É porque o povo que está lá gosta de se sentir em destaque com uma autoridade política estatal lá atrás do púlpito. Se eles tivessem dignidade e não aceitassem isso, eles não deixariam o político entrar pelas portas e subir atrás de um púlpito. Ninguém questiona nada, ninguém diz nada. Tal é o líder, tal assim é o povo. Dizem por aí que o povo tem o governo que merece. E esta é a verdade. Jesus Cristo vai ao encontro daqueles a quem ele acha digno de receber a sua revelação. Infelizmente, muitos encontram Jesus e depois dão as costas para ele. Conversa com os políticos da Assembleia de Deus, ou melhor, com os cristãos da Assembleia de Deus. Falam com todo orgulho. Dia tal, o fulano de tal vai estar lá na igreja. Esse culto, esse dia eu não perco. Faltam em dias comuns normalmente, mas no dia que vai ter um político lá, nesse dia eles não perdem. Por quê? Porque o político é muito mais importante que Jesus Cristo. Ora, se é. Então, meu irmão, tal é o líder, assim são aqueles. Se Hitler foi um assassino, os alemães, todo o exército alemão também foi assassino. Se Hitler foi um pilantra sem vergonha, traindo as alianças que fez, todo o exército alemão, todo o povo alemão, todos os burocratas, os seus chanceleros, os seus representantes de tudo que é canto, de tudo que é segmento da sociedade, todos eles eram iguaizinhos a Hitler, sem tirar uma vírgula. E tem mais. Aqui no Brasil, a história não será diferente. Aqui no Brasil, a história não será diferente. Tudo que acontecer de mal e vigorar nessa nação é culpa do povo. É culpa do povo. Quando tem qualquer coisa que o povo se mobiliza, meia dúzia faz uma passeata, logo logo os políticos abafam tudo, porque eles reconhecem que a força maior é do povo. Mas quando o povo se cala, aceita os líderes profanados, corrompidos, com as suas leis mais descaradas, quando eles se calam, tudo se estabelece de uma forma muito simples. Então qual é a realidade? Tal qual é o líder, tal qual é o povo. Enquanto nós dissemos assim, olha, deixa sair o kit gay aí, da primeira vez, deixa sair o kit gay, que nós vamos queimar em frente ao primeiro colégio mais próximo. Isso foi publicado em várias mídias lá pelo Nordeste. O kit nem saiu e já tem uma igreja lá no Rio prometendo queimar em frente à igreja. Eu falei, é isso mesmo, e queimo mesmo. E queimo mesmo. Agora, se o povo cala, meu irmão, os líderes sobressaem.
Não estou querendo dizer que o anticristo não vai reinar ou que nós como igreja vamos impedi-lo de reinar, não, porque nós seremos retirados da terra justamente para que ele reine. Porque já pensou a gente na terra, o anticristo conseguir reinar? Mas de jeito nenhum, ele não conseguiria reinar de forma alguma. Então, preste atenção, irmão. Se o povo aceita a liderança exerce poder. Se o povo aceita a influência dos líderes, os líderes exercem o domínio total. Hoje, o que nós estamos vendo no país, no Brasil, é o quê? O povo, em certas maneiras, o povo se calando e deixando tudo acontecer do jeitinho que quer. Como se nada pudessem fazer. Ao contrário, quem se manifesta de uma maneira muito simples dentro dessa sociedade, logo as lideranças percebem que existe uma resistência. Agora, se o povo aceita as corrupções, se o povo aceita os delitos, se o povo aceita as falcatruas, se o povo aceita os governos degenerados, a imposição de leis na força, mesmo que sejam feitas por debaixo do pano. Ah, votou-se a lei tal, votou, mas eu estou rasgando ela aqui, ó, estou rasgando. Isso ninguém impõe. Nenhuma liderança consegue se impor em cima de um povo que não aceita ser liderado. E para concluirmos, nós queremos falar de Jesus mais uma vez. Se nós aceitarmos a liderança do nosso Senhor Jesus, se nós conseguirmos entender a sua vontade, se nós nos sujeitarmos aos conceitos do Senhor Jesus, se nós realizarmos o que Ele nos ordena, irmãos, não estamos falando de púlpito, nós não estamos falando de liderança sacerdotal, nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de Jesus, o Messias, Jesus, o nosso mestre, nos liderando, e nós vamos agir conforme o que Ele quiser. Se nós conseguirmos enxergar isto, nós seremos o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Nós vamos adentrar no reino celestial para desfrutar do que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Mas nós precisamos, à semelhança dos servos de Satanás que se sujeitam cegamente, a ponto de se tornarem assassinos, nós precisamos simplesmente nos sujeitar ao nosso Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordenar. Então nós concluímos. Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Amém, meu irmão? E até aqui nos tem ajudado, Senhor,